Em que ano o Brasil foi descoberto mesmo? O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Antes de os colonizadores chegar aqui, já existiam os índios. E outra, os colonizadores não vieram para fazer povoamento, eles vieram para explorar o Brasil, para fazer uma colônia de exploração. E os índios viviam nesse momento em total harmonia com a natureza. A harmonia era tanto e preservação do nosso meio ambiente que quando os portugueses chegaram aqui, eles viram a brancura de nossa areia, das praias, o verde de nossas florestas, os coloridos de nossos pássaros. E quando eles olharam os índios andando na beira da praia, nus, eles achavam que eles tinham encontrado o paraíso na terra, de tanta beleza e formosura. O problema nisso tudo é que os índios também acharam que eles eram deuses, pela roupa e pelo vestimento deles, que eles nunca tinham visto igual. E o detalhe nessa situação é que não era o Éden, como os portugueses pensaram, nem tanto os portugueses eram deuses como os índios pensaram. E quando eles descobriram isso, já foi tarde demais. Metade da população já tinha sido dizimada e conquistada pelos colonizadores. E é sobre isso que iremos falar hoje. O meu nome é Dom Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Como não se conhecia muito a Terra e nem o mundo, o que vai acontecer? Os homens acreditavam que existia o paraíso na Terra. E quando a maior parte dos colonizadores chegaram nas Américas, devido à beleza das árvores, de todo o litoral nosso, eles acharam que eles tinham encontrado o paraíso na Terra, ainda mais quando veio as Índias. Só que isso daí foi totalmente o avesso do que se esperava os índios. E os portugueses, os colonizadores, chegaram e conquistaram o nosso continente. E no processo de conquista e colonização da América, os portugueses dependiam fundamentalmente dos povos indígenas. E os diferentes grupos etnolinguísticos que foram encontrados, tais como Tamoio, Tupiniquim, Aimoré, Goitacás e tantos outros, foram todos chamados de índios pelos europeus. Até porque eles achavam que eles tinham encontrado um continente, um outro continente, e nesse continente encontrado as Índias. Eles não sabiam que eles estavam no continente americano, e sim nas Índias. Por isso que eles chamaram aqueles habitantes que estavam naquele momento lá de índios. No entanto, como eu falei, diferente muito dos deuses como os índios pensavam, que deveriam trazer bênçãos e paz e prosperidade a eles, pelo contrário, os colonizadores trouxeram foi o holocausto indígenas. Ou seja, aqueles que não se adaptavam com eles, que não obedeciam, eles dizimaram todos. Praticamente a parte do litoral, os índios que habitavam ali foram todos dizimados. E fora as doenças que os colonizadores trouxeram para o Brasil, porque os índios não tinham imunidade contra elas ainda. Por exemplo, a febre, o sarampo, a gripe. Então, a maior parte dos índios logo foram dizimados nesse primeiro contato com os europeus. E os padres jesuítas que vieram com os portugueses para cá foram o primeiro a assimilar a cultura indígena, ou seja, começar a conversão dos índios à cristandade, a tornar os índios o quê? Cristãos. E os índios começam a perder a sua cultura e a sua identidade. Cerca de 3,5 milhões de índios que habitavam o Brasil na época do descobrimento dividiu-se em 4 grupos linguísticos culturais, que foi o Tupi, o G, Aruaque e Caraíba. Naquela ocasião, os tupis acabaram de ocupar todo o litoral e expulsaram para o interior as outras tribos que não fossem tupi. E como eu falei anteriormente, essas tribos guerreiras litorâneas, quando os portugueses chegaram, foram as primeiras a ser recebidas por eles e não aceitar a situação e guerrear junto com os colonizadores. Era flecha contra pólvora. Muito complicado uma guerra dessa e injusta, né? Então, os Tamoio, Tupinambá, Tupiniquim e Carijó, eles foram dizimados praticamente nos primeiros contatos com os colonizadores. Outra coisa, você vê muita rua por aí, pela parte do Brasil, como Tupinambás, Carijós, Tupiniquins, Tamoios. Detalhe, a letra S ela não existe no vocabulário tupi. Então não pode existir Tamoios, é Tamoio, tá bom? Só uma dica que quando vocês verem isso em algum lugar, você já sabe que está errado. A conquista do território da América Portuguesa ele foi feito com guerras violentas que se arrastaram após o esgotamento das relações de escambo, estabelecidas nas 3 primeiras décadas do século XVI. Nesse tempo, quando a ocupação da terra era pouca, foi possível os portugueses obter trabalho, alimento, mulheres e escravos, principalmente através dos grupos aliados.
E esses grupos também eram muito interessados em um material que os europeus traziam, que era o ferro. E com a chegada do primeiro governador geral no Brasil, junto com alguns jesuítas e o padre Manuel da Nóbrega, ele queria manter a proteção ao território contra as invasões de alguns inimigos próprios europeus que invadiam Holanda, França, e também eliminar os índios inimigos e fazer uma integração dos amigos através da guerra justa e do aldeamento. O que era a guerra justa? Todo aquele índio que fosse capturado em guerra contra os portugueses tinha o dever de ser escravizado, poderia ser escravizado. E o aldeamento é aquele índio que era trazido da sua aldeia para dentro dos campos junto com os jesuítas. E lá ele ficaria e seria convertido à fé cristã e entregaria a comunidade portuguesa. E muitos desses índios capturados era feita pelos descimentos, ou seja, os portugueses desciam no rio de canoa, pegavam o índio da sua colônia lá, da sua aldeia, e esses índios eram escravizados. Aí surge no Brasil o primeiro tipo de escravo, ou seja, a mão de obra indígena que seria escravizada nesse momento. E hoje, segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, temos hoje somente 225 tribos vivendo no Brasil. 70 ainda não catalogadas, que vivem em total isolamento na Amazônia, também não foram ainda anexadas a essa contagem. Mas sabemos que a maior parte desses povos ainda vive na floresta, na caça, na pesca, vivendo da mata, fazendo a sua construção das árvores e vivendo em total estado de natureza. Mas temos uma situação muito difícil hoje, que é a demarcação de terras indígenas, que hoje gera conflito com garimpeiros, com invasores, porque muitas terras não são demarcadas, então essas pessoas se acham no direito de invadi-las, já que não tem uma demarcação. Mas por direito, todas as terras que existem no Brasil é do índio, então nós temos que respeitá-lo. E por que o dia 19 de abril é o dia do índio? Bem, houve uma convenção de delegados indígenas de vários países que estabeleceram em 1940 várias metas em uma reunião interamericana. Uma das metas era manter a cultura indígena e respeitá-la. E a outra meta, uma delas, era criar o dia que comemorasse o Dia do Índio. E muitos desses países já saíram de lá como dia 19 de abril, o Dia do Índio. No Brasil, só veio acontecer com Getúlio Vargas em 1943, no Estado Novo, que através de um decreto, ele decretou que o dia 19 de abril era Dia do Índio. Bem, essa é um pouco da história dos índios do Brasil, como eles sofreram na colonização e como eles vivem hoje. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, um grande abraço e até o próximo vídeo.